Você já pensou em ter uma parceria com Deus? Ser parceiro de Deus é ter sucesso garantido. José no Egito, ele foi parceiro de Deus. Ele foi bem-sucedido como escravo, como prisioneiro e como governador. Segue os passos. Você pode me chamar de CJ e este é o seu canal Passos. Inscreva-se, compartilhe, dê-nos o seu like e comente nossas postagens. Estamos na série Os Segredos do Sucesso de José no Egito. Já vimos 2 segredos. O primeiro foi identificar o seu propósito. E o segundo, aprender com as experiências. O nosso terceiro segredo é parceria com Deus. E a referência bíblica básica para esse estudo e essa reflexão de hoje está em Gênesis, no capítulo 39, versículos de 1 a 5, e também no versículos de 21 a 23. Você pode conferir a referência aqui e acompanhar na sua Bíblia. Essa caminhada de José é por demais inspiradora, mas também inquietante. Você pode se questionar por que Deus permitiu tanto sofrimento e injustiças na vida de José. Vendido pelos irmãos, revendido a Potifar, viveu como escravo no Egito e depois ele foi preso injustamente. Por que tanto sofrimento? A tendência humana é questionar os porquês. Podemos perceber nas Escrituras que Deus demonstra o desejo de fazer grandes coisas na vida de cada ser humano. Deus, na sua palavra, ele delineia uma série de projetos dele que ele tenta compartilhar com o ser humano. Por outro lado, para realizar grandes coisas, o ser humano precisa se ajustar à vontade de Deus, ajustar-se ao tempo de Deus, ter as qualificações que o próprio Deus coloca no ser humano para que esse tal projeto de Deus seja realizado conforme a vontade dele. Deus estabelece uma parceria de sucesso com aquele que busca, que confia e que se dispõe a ajustar a sua vida aos projetos especiais de Deus. Assim como Noé, como Abraão, como Moisés, mais à frente como Davi, e até mesmo você pode observar no Novo Testamento como Deus agiu com Saulo de Tarso. Todos esses personagens, eles precisaram ajustar as suas vidas à vontade de Deus, para então serem instrumentos na vontade de Deus e fazerem grandes obras, ou melhor, serem instrumentos para grandes obras de Deus, serem bem-sucedidos, porque Deus estabeleceu uma parceria de ação na vida desses homens de Deus. Vejamos o exemplo de Davi. Davi ele foi escolhido por Deus e ungido por Samuel como rei de Israel. Ele ainda era um adolescente, entre 14 e 15 anos de vida. Mas quando ele de fato assumiu o reinado de Israel, ele já tinha 30 anos, conforme segundo Samuel capítulo 5, versículo 4. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Você pode imaginar, Deus se atrasou, você pode pensar por que esse tempo todo. Se você ler as Escrituras e você acompanhar a narrativa da história de Davi, você vai perceber que ele passa por um aprendizado. Davi é chamado adolescente e nesse tempo, até ele assumir o reinado de Israel, ele aprende a ser homem, ele aprende a ser guerreiro, ele aprendeu a ser um líder. Ele aprendeu a lidar com suas emoções, ele aprendeu, acima de tudo, a ser dependente de Deus. A parceria de José com Deus, ela foi bem sucedida. Você acompanha no texto que nós anunciamos como referência para essa reflexão de hoje. De acordo com o texto sagrado, Deus abençoou José como escravo de Potifar. O versículo 2 do capítulo 39 inicia dizendo assim: "E o Senhor estava com José e foi um homem próspero." Você pode pensar assim, como alguém pode ser próspero sendo escravo?
Está certo que o conceito de sucesso e de prosperidade da Bíblia é bem diferente daquilo que todos nós muitas vezes pensamos e até do que algumas igrejas pregam por aí. Se José era escravo e a Bíblia diz que ele era bem-sucedido, que ele era próspero, naturalmente Deus tem uma outra ideia de prosperidade e de sucesso. No versículo 3, veja, está escrito: tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo aquilo que José fazia, Deus prosperava. Ele era abençoado, ele era bem-sucedido. Depois que Potifar percebeu que Deus estava com José e lhe dava êxito em tudo que ele fazia, Potifar entregou nas mãos de José a administração de todos os seus bens, não só da sua casa, mas também do seu campo. E a Bíblia nos diz que Potifar, ele não sabia de muita coisa, porque ele confiava nas mãos de José e que ele fazia bem feito. Esta fase de José como escravo na casa de Potifar, ela encerra no versículo 5. E ele diz assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Veja bem, José era apenas um escravo, mas Deus era parceiro de José. Você já parou para pensar por quê? Como Deus abençoa um homem e ao mesmo tempo permite que ele passe por tanto sofrimento? Vendido pelos irmãos, revendido como escravo, e ali como escravo ele é uma bênção. Fechando no versículo 5, o versículo seguinte começa o ciclo da prisão de José. Após uma fase de escravo bem-sucedido, José então é preso, acusado injustamente pela esposa de Potifar, que era quem o assediava, mas ela o acusou de tentar aproveitar-se dela na ausência do esposo, e ele foi preso. Observe a sequência narrativa nesse texto. Embora nossa visão esteja muitas vezes focada no sofrimento e nas injustiças que José passou, nós podemos perceber nitidamente um plano divino em andamento. Deus está fazendo algo e Deus está colocando José como alguém que está aprendendo a dependência dele, porque o futuro, nós sabemos hoje, José não sabia, ele precisou confiar e depender de Deus, mas nós sabemos que a atitude de José e como ele se conduziu diante de Deus e dos homens permitiu que Deus realizasse um grande projeto na vida dele. O versículo 21 do capítulo 39 diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Veja o que o texto bíblico nos diz. José foi preso e a Bíblia logo diz que ele era abençoado do Senhor, que ele tinha sobre si a benignidade do Senhor. Ainda mais você vai observar que diz que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Veja, ele era bem-sucedido como escravo na casa de Potifar. Depois de preso, agora ele é bem-sucedido como prisioneiro. Quando você observa esse texto, você vai ver que o carcereiro, aquele que comandava a prisão, ele percebeu que José era esse abençoado do Senhor e colocou nas mãos de José a administração da prisão. Olha que coisa extraordinária! Como escravo, era uma bênção de Deus. Agora, como prisioneiro, continua sendo uma bênção do Senhor. Poderíamos fazer várias aplicações para este tempo, sobre aquele tempo na vida de José. Eu quero destacar duas lições importantes que eu aprendo olhando e lendo toda vez que leio a história de José. Primeiro, é que se você tem uma parceria com Deus e você é fiel a esse Deus que é o seu parceiro pela sua fé nele, sua condição física ou material não impedirão as bênçãos do Senhor. Ele te conduzirá pelos vales e também pelas montanhas, até que você esteja pronto para cumprir
inteiramente o seu propósito. Segundo, Deus é quem faz o homem prosperar. Simples assim. Nada do que possamos fazer, qualquer obra ou benfeitoria que venhamos a fazer, vai nos gerar merecimento diante de Deus. Tudo é graça de Deus sobre nós. É Ele que nos faz prosperar. É Ele que nos dá tudo quanto precisamos, como a própria palavra já nos diz. Por isso podemos afirmar, vale a pena ter uma parceria com Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena esperar em Deus e esperar em Deus dependendo dEle. E há uma coisa importante que nós precisamos lembrar. A nossa parceria com Deus, ela começa hoje, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, confiando a Jesus a nossa eternidade, dizendo a Ele, Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Quando você desenvolve essa fé no coração por Jesus, crê nele, você começa essa parceria de êxito, essa parceria de sucesso. Porém, você precisa confiar, você precisa caminhar, aprender, avançar e ajustar a sua vida àquilo que Jesus ensina no seu Evangelho. Deixe-me fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, Pai misericordioso, pedimos a Tua misericórdia e nos dirija para que nós possamos, ó Deus, viver essa parceria contigo de maneira fiel. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Nós sabemos disso. A Tua palavra nos ensina. E nós clamamos que onde estiver alguém ouvindo esse vídeo, possa refletir neste momento, Pai, e abrir o seu coração para confiar em Ti por meio de Jesus e fazer uma parceria, uma aliança de fé para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos chamar a nossa participação especial desse episódio. Pastor Jefferson Dantas é um líder multiplicador de discípulos que é inspirador para todo o Brasil. E ele tem uma palavra muito amorosa sobre parceria com Deus para os nossos corações. Ouçamos. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre a nossa parceria com Deus na vida. Deus é nosso parceiro. Nós precisamos saber caminhar com Ele, nós precisamos saber andar com Deus. Muitos dos problemas de hoje em dia na vida de muita gente é porque essas pessoas estão dando lugar à ansiedade, estão dando lugar a vontades próprias, estão esquecendo de Deus. Deus é o nosso maior parceiro. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes nós estamos envolvidos em tantas questões que esquecemos de olhar para Deus. Este pastor que não nos falta. O salmista, no Salmo 112, versículos 6, 7 e 8, diz o seguinte: certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Claro que esse salmo tem um contexto bem de guerra, um contexto bélico, mas aqui, aplicando para a minha vida e para a sua vida, pensar que não seremos abalados, nada nos abalará, trará paz e calma ao nosso coração. O salmista diz que o justo jamais será abalado. A certeza de que Deus está conosco, Ele é a nossa rocha em meio das dificuldades, Ele é a nossa certeza de vitória em meio às lutas, é saber que nada vai nos abalar. Então, a ansiedade não vai nos consumir, a tristeza não vai nos abater, as dificuldades da vida não vão deixar a gente ficar longe da alegria de viver. Certamente, ter Deus como parceiro é saber que nós não seremos abalados. O versículo 7 vai dizer que o homem que anda com Deus, que é parceiro de Deus, não temerá mais notícias. Ter medo de mais notícias, ou quando algo bate na nossa porta, é algo quase impossível de acontecer. As notícias vão chegar, mas nós podemos trabalhar com o medo.
nós podemos trabalhar com as dificuldades, nós podemos começar a encará-las como algo que é da vida, mas não somente de forma positiva, não somente como eu encaro, mas encarando com Deus na frente. Com Deus na frente, nós temos o entendimento de que tudo que acontece conosco é da permissão de Deus. E como Ele é o nosso pastor e não nos falta, tudo vai bem, tudo acontece bem. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Não porque eu penso positivo, não porque eu estou empolgado, mas porque eu confio no Senhor. As más notícias vão chegar. Elas chegam, na verdade, todos os dias. Uma dificuldade aqui, uma dificuldade acolá, e parece que algumas chegam de vez, chegam todas juntas. Mas se nós confiamos no Senhor, nosso coração está firme. Assim como não seremos abalados, o nosso coração está firme, confiante no Senhor, diante das más notícias. Por último, e não menos significativo, o versículo 8 do Salmo 112 vai dizer: o seu coração está seguro e nada temerá. Ter medo é um mecanismo de defesa. Não temer nada, quer dizer, não me render ao medo, é algo daquele que confia no Senhor, que tem Deus como parceiro, parceiro de jornada. Como é que eu tenho Deus como parceiro? Como é que eu vou adquirir Deus como parceiro? Tendo um encontro diário com Ele, tendo uma vida devocional de verdade, lendo a Bíblia e orando todos os dias. Eu vou ter um encontro com Deus, Ele vai me fortalecer pela Sua palavra e pela minha conversa com Ele. E por isso eu serei alguém que jamais será abalado, que não teme mais notícias e que o coração está seguro no Senhor. Vamos fazer uma oração e agradecer pela Sua palavra. Pai, eu quero Te agradecer por estar aqui e poder orar pelas pessoas que estão assistindo este vídeo. Que a Tua palavra fale profundamente em seus corações e que tenhamos o Senhor como nosso parceiro, que não nos falta, e que tenhamos o Senhor como a rocha aonde não seremos abalados, onde as notícias mais chegarão, mas nós estaremos firmes, constantes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Siga em frente, fiel, com coração contrito, dependente de Deus. Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida. Você só precisa confiar e descansar. Olhe para o exemplo de José. José, ele dependeu de Deus, ele confiou em Deus, porque ele sabia que esse Deus era fiel. A sua parceria com Deus, através da sua fidelidade, atraiu a bênção e a ação de Deus constante, fazendo-lhe prosperar na sua caminhada, fosse como escravo, fosse como prisioneiro, fosse como governador do Egito. Deus também tem um plano especial e impactante no mundo para realizar através de você. Confie nele. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Bora pra frente, pessoal!